Olá, sejam muito bem-vindos. Você consegue resolver essa derivada? Você tem ideia de como começa? Você sabe resolver todos os tipos de arco? E se fosse arco na secante, você saberia resolver? Você sabe resolver sem fazer fórmula? Então, eu sou Felipe Óleo e vou te mostrar como resolve esse tipo de derivada e todas as derivadas de arco, inverso, de uma forma bastante fácil. Então vamos juntos? Bom, nesse caso aqui nós temos a derivada de arco seno de raiz de x, né? Claro que se você já sabe qual é a derivada de arcosseno direto, né? Você tem aqui essa derivada já marcada, né? Diretamente, é fácil, né? Porque aí você vai aplicar uma fórmula que você conhece, em que a derivada de arcosseno de u é alguma coisa, né? E aí, como dentro do arcosseno tem uma outra função que é a raiz, né? Então é essa coisa que esse bloco que você, né, decorou, multiplicado por u', né? Eu não costumo decorar blocos nenhum. Eu costumo tentar entender um pouco mais como é que eu faço para descobrir as derivadas de arcos, de inversos, enfim, sem pensar em que eu tenho que fazer algum tipo, né, de decoreba, porque em cada prova vai cair, né, de uma maneira e a chance de eu decorar todas as fórmulas ela é muito pequena. Então, eu vou te mostrar uma maneira de você resolver isso sem decorar. E, e para isso, você tem que entender um pouco. E eu vou te contar todo esse processo, né, para você entender um pouquinho dessa teoria. Bom, a gente normalmente chama y de f de x, né? F de x está no eixo y aí, né? A gente sempre faz essa associação. E ao mesmo tempo, eu tenho aqui desse lado arcosseno. Eu vou imaginar, tá, que é arcosseno de x nesse momento, tá bom? Para eu descobrir primeiro uma fórmula e depois utilizá-la aqui. Bom, ok. O que significa a função arcosseno? A função arcosseno ela significa o seguinte: se eu venho aqui nessa equação e aplico seno dos dois lados, já que eu sei que y é igual a arcosseno, então se eu fizer seno de y, e se eu fizer seno do arcosseno, né, como é o mesmo valor numérico, como há uma igualdade aqui no meio do caminho, então isso vai ter que ser exatamente igual a isso. E o que o seno e o arcosseno têm em comum? Bom, seno e arcosseno são funções inversas, né? Seno e arcosseno são funções inversas, tá? São inversas. Ou seja, quando eu aplico uma e aplico a outra, elas somem. Por exemplo, né, um exemplo que eu sempre gosto de dar é o exemplo do x ao cubo. Quando eu faço um x ao cubo, eu estou alterando o valor de x, né? Eu só não altero se ele for 1 ou 0. Mas, em geral, eu estou alterando o valor de x. Quando eu faço raiz cúbica, eu estou voltando para o valor de x original, tá? Então, eu volto para x exatamente como ele era e eu não fiz nada. Então, eu alterei e desalterei na mesma proporção, da mesma maneira. Então, eu não fiz nada. E aqui vai acontecer exatamente isso, né? O seno que está aqui vai matar com arcosseno, porque uma é inversa da outra. Então, esse arcosseno altera o valor de x e esse seno retorna para o valor original, tá? Então, desse lado de cá, eu consigo ter seno de y agora, ó, tá? E desse lado de cá eu consigo ter apenas x, tá? E eu não quero fazer exatamente a derivada, né? Então eu vou derivar agora normalmente, eu vou derivar o seno, né? Lembrando que o y é uma função, ó, o y é uma função que depende do x, está vendo o x aqui dentro? Então o y é uma função que depende do x, ó. Importante, tá, gente? Observar isso. O y ele representa uma função que está dentro do x. Se você está com alguma dificuldade em ver isso, né, volta para a função agora, né? O y ele já fez o papel dele, né? E a gente volta aqui para a função. É seno
da função f de x, tá vendo? É uma composta. Vou derivar. E desse lado eu vou derivar como se fosse x mesmo, né? Que a derivada, inclusive, é super difícil, é 1. Bom, aqui como é uma composta, eu começo derivando a de fora, tá? Mantenho a de dentro igualzinha, tá? Depois multiplico pela derivada da de dentro. E olha que interessante, né? Eu vou descobrir exatamente quanto é a derivada da função que eu não sabia derivar quando eu faço isso, né? Eu vou descobrir. Só que essa derivada da minha função, a gente diz em matemática que ela está de forma implícita, ela não está explícita, porque eu também não sei o valor, né, exato dessa expressão em relação a x. Aqui é cosseno de y, ou cosseno de f de x. Mas isso aqui em relação a x dá quem, né? Então, ó, passa para lá dividindo, né? A gente está multiplicando aqui, passa para lá dividindo, e aqui eu descubro que é cosseno da f de x, né? Tá? E aqui eu ainda tenho que responder essa pergunta, quanto dá esse cosseno, né? Bom, se fosse seno da f de x, se fosse seno de y, né? Eu tenho aqui alguém que já relaciona o seno da f de x ou seno de y, né? Opa. Seno da f de x, né? Com x, ó. Aqui eu já tenho, né? Alguém que relaciona de cara automaticamente. Então, se fosse seno de y, eu já tinha alguém que relacionava aqui de cara, tá? Mas como não é seno de y, é cosseno de y, né? Agora eu vou voltar para y ali para ficar bem claro. Como agora eu estou com cosseno de y, né? Então, como é que é a relação entre seno e cosseno, né? Eu não posso voltar para x se eu não tiver seno. Mas o cosseno tem uma relação com o seno? Tem, né? É uma relação bem conhecida, né? O cosseno e o seno estão sempre se relacionando, né? Eu vou apagar aqui, tá? Isso aqui foi só para exemplificar, né? Tem o bloco aqui que eu vou descobrir o linha, né? E aí eu vou colocar aqui dentro, tá? A relação que a gente sempre conhece, tá? Entre seno e cosseno aí, tá bom? Vou colocar aqui. Então, essa relação. Que relação é essa aqui, que a gente sempre conhece entre seno e cosseno? A gente sabe que seno é o quadrado de qualquer coisa, né? Mais o cosseno é o quadrado da mesma coisa, né? Sempre dão 1. Tá? Então, não importa que coisa é essa, quem é o x, quem é o y, se eu tenho seno ao quadrado de algo e cosseno ao quadrado do mesmo arco, né? Do mesmo algo, essa fórmula sempre dá 1. Então, por essa fórmula aí, a gente consegue chegar na resposta, né? Por quê? Porque o cosseno, eu posso isolar ele lá naquele terminho lá em cima, né? Eu posso pegar o cosseno aqui, ó, que está aqui desse lado, passar o seno para o lado de lá, vou colocar aqui, ó, uma setinha, vou jogar esse seno lá para o outro lado, tá? E vai dar 1 menos seno ao quadrado, evidentemente. E como aqui eu não tenho dois cossenos, eu tenho um cosseno só, que é cosseno ao quadrado, tá vendo? Aqui eu tenho um cosseno só, eu no final, depois que jogo para lá, tenho que tirar a raiz quadrada para poder chegar na resposta. Então aqui embaixo, o cosseno, na verdade, é a raiz de 1 menos o seno que foi para o lado de lá, né? Ele era positivo, mas ele vai para o lado de lá e ele fica negativo, né? Então, menos o seno aqui, ó. Tá? Menos o seno. Ok? Ao quadrado, claro. Tá? Menos o seno. E quem é cada seno? É x, tá? Cada um dos senos são x. Então, aqui é 1 menos x ao quadrado. E aí eu voltei para x original. 1 menos x ao quadrado. E assim eu tenho uma fórmula agora
para a derivada da arcosseno, né? Tem uma fórmula. A derivada da arcosseno é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Essa é a fórmula para essa derivada, que agora eu posso jogar essa fórmula aqui dentro, tá? E aí eu consigo agora saber como é que deriva o arcosseno de um U, independente do U. Como é que deriva? É 1 sobre arcosseno, raiz de 1 menos U ao quadrado. Se fosse x, era x, como é U, vezes a derivada de U, ou seja, U'. Você vai encontrar vários locais aí, né, que já vão colocar esse U', né, que está aqui multiplicando, aqui em cima direto, né, porque aqui é um produto de frações, né, então a gente pode colocar esse U' aqui já direto, né, sim, tá? Então vai ter vários lugares que você já vai ver isso assim, dessa maneira, tá? Mas em vez de decorar essa fórmula, eu estou entendendo de onde ela veio. Se você fizer isso 1, 2, 3 vezes, com cosseno agora, tenta com cosseno, aplica a mesma ideia, tenta você agora, tenta com um secante, né? Você vai entender da onde essa fórmula vem. E mesmo que você nunca mais decore ela, se você precisar numa prova, porque quase nunca vai cair isso numa prova, mas se você precisar, você muito rapidamente chega à fórmula. E aí você não precisa ficar, né, decorando, porque você lembra, e o cérebro ele vai trabalhar com associação. Então você vai associar e vai relembrar o processo todinho e vai fazer de forma muito mais fácil isso, tá? Bom, agora que eu já aprendi a derivar, né, que eu já tenho uma fórmula, né, agora a gente aplica a fórmula, né? Vou escrever a fórmula aqui de novo, né? Arcosseno de U para qualquer U que eu colocar é U' sobre raiz quadrada de 1 menos U ao quadrado. Essa é a minha fórmula. Então, como é que vai ser a F' no meu problema aí, que é a raiz de x? Então, o U está fazendo o papel aqui, ó. O U, nesse caso, desse problema, é o raiz de x, tá? Então, só para ficar claro, né? Nesse meu problema, o U é raiz de x. Vou deixar separadinho aqui, que aqui eu não consegui marcar. E aí eu tenho que a F' vai ser quem? Exatamente isso, né? A derivada da raiz de x, que é o U, ok? Sobre raiz de 1 menos U ao quadrado. U ao quadrado é raiz de x, né? Aí fica assim, ó. Super bonitinho, né? A derivada de raiz de x eu vou fazer aqui nesse meu cantinho, ó. Derivada de raiz de x é derivada do x elevado a meio, ok? Que é a potência, que é meio de x a meio menos 1, tá? Que de 1 inteiro que eu estou devendo, eu tenho metade para pagar, né? Aqui é mais, aqui é menos, então eu pago, mas continuo devendo metade. E aí muita gente já vai passar esse x para baixo, né? Invertendo essa fração, né? Como x a meio. E aí muita gente já vai voltar para a raiz e vai fazer o produto das frações, né? São 2 raiz de x, tá? Então você pode ir direto de raiz de x para meio 1 sobre 2 raiz de x, ou fazer aqui o processo, tá? Que também te ajuda a sempre estar lembrando e pensando sobre isso, para que você não precise, né, ter nada, né, decorado, apenas a derivada de uma potência, né, que seria a derivada mais simples para fazer. Ok? Então essa derivada aqui de cima dá 1 sobre 2 raiz de x, tá? E essa aqui de baixo já está pronta. Raiz de x ao quadrado, ó, tem um cancelamento aqui acontecendo, né? O 2 vai cortar com 1 aqui, com a raiz de dentro. Então, isso vai dar apenas 1 menos x, tá? O que eu posso fazer agora? Bom, eu posso fazer uma divisão de frações, né? Então, essa multiplicada pelo inverso da de baixo. A de baixo está sobre 1, né? Porque não tem nada embaixo
esse termo aqui ele não é uma fração, né? Ele é só a raiz, então ele está sobre o 1, né? Então quando eu inverto ele, ele continua embaixo, né? Porque o 1 vai para cima. Então no fundo, esse 2 raiz de x vem multiplicar isso, né? E aí uma resposta poderia ser essa, né? Em que eu tenho as duas raízes aqui se multiplicando, né? Eu também posso juntar isso numa raiz só, né? Porque quando a gente tem, tipo, raiz de 2 vezes raiz de 3, né? Vou escrever aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 3, a gente pode imaginar que somos raiz de 6, né? Junta as raízes, né? No produto, a gente pode juntar as potências, né? Distribuir potência, né? Potência sempre distribui em produto, né? Então a gente pode fazer essa propriedade, não tem problema. E aí dá para distribuir as potências e unificar de novo aqui, multiplicando aqui os termos de baixo, né? Repete os poentes, multiplica os termos de base, as bases, né? Bom, se a gente multiplicar ali, né, a gente tem uma resposta um pouquinho diferente, vou apagar aqui. A gente chega numa f' de x, né, que é 1 sobre 2, né, agora raiz única, e aí esse x vai distribuir aqui dentro, né, como x menos x ao quadrado, por exemplo. Tá? E isso aqui vai ser a nossa resposta final. Pode ser que em alguns lugares a resposta pare aqui, pode ser que em alguns lugares pare aqui, mas o mais resumidinho seria a gente parar aqui, tá bom? Bom, é assim que a gente deriva essa função. Qualquer função com arcos, seja ele secante, seno, cosseno, tangente, a gente vai fazer sempre pensando que é o inverso de uma função e usando aquela ideia da derivada implícita que eu mostrei. Bom, valeu, até a próxima, ótimos estudos!